Muito bem. Bom, nessa aula de hoje, continuando com a construção de funções de Green, né, e motivadas pelo método das imagens, a gente vai analisar hoje o método das imagens para fronteiras esféricas ou cilíndricas e funções de Green, por causa de fronteiras esféricas apenas, só para ilustrar. Essas funções realmente são trabalhosas. Quando você tem mais de uma superfície, por exemplo, os cálculos são muito envolvidos, né? Então a gente está mais ilustrando problemas, situações mais simples, de forma que a gente possa saber pelo menos como construir essas coisas, certo? Bom, primeiro a gente vai fazer um desenvolvimento semelhante que nós fizemos na última aula, que agora a nossa superfície que fecha a nossa fronteira é esférica, né? Depois a gente vai fazer exemplos de problemas com superfícies cilíndricas, né? Ver como é que surge, como é que a gente pode fazer, resolver o problema, né? E a gente vai mostrar como é que faz uma construção de funções de Green para a superfície esférica, usando o mesmo princípio que a gente utilizou anteriormente, ou seja, basta calcular o método das imagens para a esfera, e daí você tem aí basicamente a função de Green, e você pode resolver qualquer problema, né, associado com a acentuação, certo? Vamos inicialmente resolver o problema exterior, que existe uma carga a uma distância b da origem. Vou colocar inicialmente no eixo Z, depois fica mais fácil calcular em qualquer posição, né? Digamos que você, em princípio, tem uma esfera aterrada, que quer determinar a solução potencial aqui fora. Mais uma vez, sem perda de generalidade, nossa carga imagem tem que estar fora, né, do domínio, que é R maior que o raio da esfera, que é A, né? Então, só que agora eu não sei realmente o valor da carga nem sua localização, né? Não ou seja, não pode ser Q' igual a menos Q, certo? Porque se fosse Q menos Q, eu teria um plano condutor cortando, né, simetricamente essas duas cargas. O problema seria outro, né? Então não teria um potencial constante de uma esfera, mas sim num plano. Acabamos de resolver isso na última aula, né? Então a questão é essa: primeiro, escreve a solução proposta da carga mais de sua imagem e impõe que ela satisfaz as condições de contorno em R igual a na superfície esférica. Então, vamos testar essa possibilidade de equilibrar o potencial, né? Bom, a carga Q está numa posição x igual a B a Z, né? Certo? Coordenada B. A carga Q' está na posição C a Z, então posição C a Z. Então, o potencial proposto é o quê? A soma do potencial da carga mais carga imagem, mais uma vez, né? Para eu zerar o potencial em qualquer lugar, especificamente em modo de x igual a A, a carga Q' tem que ter sinal oposto à carga Q. Não tem como eu satisfazer essa equação se não for assim, né? Então, nós temos aí, multiplicando Q vezes módulo de x menos C a Z, igual a menos Q' x menos B a Z, leva ao quadrado, usa aquela expansão, né, do produto escalar, x menos A, produto escalar com x menos A, dá isso aqui. Então, quando a gente expande agora, tá certo? Você tem, e rearranja, né? Observe que A escalar x, né, no caso, né, é o vetor, por exemplo, C a Z escalar x. Então, você vai ter um produto escalar de x com a Z aí, vai aparecer, né? E x com a Z em R igual a A, vai ser o módulo de x igual a A, e o ângulo entre o vetor radial e a Z, que é o cosseno de θ. Então, por isso que aparece, quando a gente faz esses cálculos todos, aparece uma parte que não depende de θ, e uma parte que é um coeficiente de θ. Olhemos isso com a função de θ, que sempre tem que ser zero, qualquer que seja o valor de θ na esfera, né, entre 0 e π. Então, se a gente faz isso, a gente obtém
Se a gente mexe nessas equações, são duas condições que nós temos, né? A gente precisa de duas condições, porque uma vai dar a carga-imagem, a outra vai dar a localização dessa carga-imagem, certo? Então, uma coisa é zerar isso aqui, e outra coisa é zerar isso aqui. Quando a gente faz isso, a gente obtém que a localização da carga-imagem é dada por essa expressão, A é o raio da esfera, B é a localização da carga, ou seja, A é média geométrica entre B e C, A2 igual a BC. Se B é maior que A, C é menor que A. Então, carga do lado de fora, carga imagem do lado de dentro, né? E a carga quelinha é o raio da esfera sobre a distância da carga em relação à origem, né? Vezes Q com sinal trocado. Ou seja, a carga quelinha, como A é menor que B, a carga quelinha, a magnitude dela é menor do que Q. Né? Algumas observações importantes, né? Se você pega a carga e afasta muito da esfera, a carga aqui, a carga quelinha, o que vai acontecer com ela? A posição dela, quanto maior o B, certo? Menor a posição. Então a carga quelinha vai para o centro. Até o ponto que essa carga está no infinito, a carga imagem está no centro. É aquele problema que a gente falou na aula anterior, né? Uma carga no centro de uma esfera, né? Aterrada, certo? A carga imagem está ali, a carga original está no infinito, a carga quelinha está dentro, né? Outra situação é se a carga se aproxima muito da esfera, né? Então a carga imagem também vai se aproximar, porque se B é próximo de A, C também vai ser próximo de A, né? Então é como se tivesse praticamente um plano, né? Você tem a carga aqui e a carga imagem mais ou menos muito próxima, como a carga original, certo? Muito bem. Bom, e a pergunta é quem é a carga induzida, né? Para uma carga externa aqui. Qual é a carga induzida na superfície aterrada? Bom, a gente usa a superfície gaussiana para observar que o fluxo elétrico, ou seja, quantos coulombs chegam, né, nessa superfície aqui? Essa aqui é a pergunta, certo? Olha, se você, por construção, né, as linhas de fluxo, as linhas de campo que saem de cá, elas terminariam na carga quelinha, certo? Então, se você calcular o fluxo elétrico, ou seja, qual é a carga que está dentro dessa esfera, nada mais é do que a carga imagem quelinha, certo? Então, a carga induzida nessa superfície condutora não é menos Q, mas é quelinha, que vale menos A sobre B vezes Q, que é o valor da carga imagem, né? Ou seja, o fluxo elétrico, tá certo? Pode-se calcular também, calculando o D normal, né? Calculando a densidade de carga superficial, que é uma função de θ. Observe que essa função não é, mais uma vez, a densidade é não uniforme, né? O S varia com θ, mais carga vai se acumular embaixo da carga, nessa região aqui, no Polo Norte, né? E a densidade começa a diminuir para longe, porque as cargas tendem a ficar mais próximas. Você vai puxar a carga, por exemplo, se Q é positivo, você vai puxar a carga negativa para próximo do eixo da carga, né? Bom, se a solução do problema exterior, né, tem a função potencial resolvida, você tem todas as propriedades elétricas do problema. Bom, se a carga está do lado de dentro, né, se B é menor que A, né, então basta você pegar e trocar. Né, C agora está do lado de fora, certo? Se você tem a carga no interior, a carga imagem está do lado de fora, certo? Mesmo problema, né? Você bota a carga aqui, a carga imagem vai estar do lado de fora numa posição A2 sobre B. E a carga imagem vai ter, como nós falamos, né, menos A sobre B vezes Q. Como B é menor do que A, então a carga imagem é maior do que Q, certo? A carga imagem agora está do lado de fora. Qual é a carga induzida agora? Problema interior. Olha, a carga induzida é toda se você olhar para esse, imagino que essa é a carga original, né? Se ela fosse positiva, então a carga, a linha de campo saem e terminam aonde, né?
elas continuariam até a carga Q, mas algumas delas não vão até lá, certo? Então, tudo que sai daqui termina nessa esfera. Então, a carga induzida se aqui vale Q, a carga induzida é menos Q, onde Q é a carga que está no problema interior, certo? Então, a diferença, né? Certo? Aqui, se a carga está lá de fora, a carga induzida é a carga imagem, né? Se o problema interior, a carga induzida é menos o valor da carga original, certo? Então, esse que a gente está falando, né? Como eu disse anteriormente, certo? Algumas variações do problema. Se o potencial é V e não é... Se o potencial aqui é V, né? Ele pode resolver o problema por superposição, certo? Resolve o problema do potencial aterrado com uma carga Q, dá uma solução φ1, certo? Essa solução, o Laplaciano de φ1 obedece a menos 4π menos Q sobre epsilon delta da função delta em cima dessa carga e dá zero aqui. Então, a solução φ1 é a solução da equação de Poisson para esse problema aqui. A solução φ2, né, satisfaz o potencial V, né, e não tem singularidade nessa região. É a equação de Laplace. Ora, a solução φ1 mais φ2 satisfaz esse problema aqui, certo? Que o potencial é V, né? E tem singularidade em cima da carga aqui. Né? Por quê? O Laplaciano de φ1 mais φ2 é o Laplaciano de φ1 mais zero, certo? Que dá a função delta. φ1 mais φ2 na superfície esférica vai dar 0 mais V, dá V. Né? Então, a solução vai ser φ1 mais a solução desse problema que nós já falamos anteriormente, na aula anterior, VA sobre R. Né? Ok? Outra variação do problema. Bom, e se você tiver uma carga Q na esfera, né? Uma esfera isolada com carga Q, né? Ora, nós sabemos, certo? A gente falou do problema interior, né? Problema interior. Não, isso aqui, essa solução aqui, esse aqui é o problema exterior, né? Problema lá de fora, tá certo? Aqui também, problema exterior. A gente quebra novamente dois problemas, né? Você pega, se a carga total aqui, você pega Q', você bota Q induzido nessa superfície, igual a Q'. Quer dizer, eu resolvo um problema em que o potencial é aterrado, né? Vai me dar uma carga induzida a Q'. Então, isso aqui dá uma solução φ1, certo? Mais um problema é que a carga que sobra, né, fica na superfície. Essa carga que sobra, como ela não está sendo afetada pela carga Q, ela se distribui uniformemente na esfera, né? E a solução aqui fora vai ser Q menos Q induzido sobre 4π epsilon 0 R. Solução φ3. Né? E aí seria a solução para o problema da esfera isolada. Né? Certo? Ok? Bom, um exemplo interessante é calcular a força, né, entre a carga e a esfera carregada. Suponha que você tem esse problema, uma carga com a esfera carregada. A gente acabou de mostrar qual seria a solução. Ora, a força é a força entre a carga e a imagem e a representação dessa esfera, né, de carga aqui. A carga imagem é Q', localizada na distância C, e a esfera uniformemente carregada com Q menos Q' é como se fosse uma carga dessa no centro. Então, a força pode ser calculada como uma força, digamos assim, de atração, né, entre essas cargas e a força de interação entre a carga equivalente Q menos Q' com Q. Né? E essa expressão pode ser calculada de forma simples, que é Q' sobre B menos C ao quadrado, que é essa distância,
4πε0, e Q vezes Q menos Q' sobre 4πε0B2, que é a distância. E observe que se a força for positiva, tem repulsão, se a força for negativa, vai ter atração. E o interessante é a gente observar que mesmo uma carga Q, digamos, positiva, perto de uma esfera carregada com carga total Q positiva, podem se atrair, tá? Dependendo da distância dessa carga em relação à esfera. Se eu aproximo muito, a quantidade de carga induzida devido a essa carga aqui nas proximidades é tão grande, a densidade fica tão grande, que a força elétrica da carga induzida, que é a de atração, supera a força de repulsão entre o restante, né, que sobra, que é Q menos Q induzido. Né? Carga total é Q, positivo, que é maior que zero, no caso. Então, essa carga induz Q', que é induzido, que é de sinal oposto, e tem atração. E sobra, né, a força de repulsão, mas só que essa carga está mais distante, ela está aqui no centro. Tá? Então, se a gente observar um gráfico, né, pode calcular isso aí, certo? É mais ou menos mostrando como é que calcula. A gente observa que esse parâmetro alfa é a razão, né? Esse parâmetro alfa aqui do gráfico é a razão, carga Q sobre a carga que está do lado de fora. Né? É isso mesmo. Q igual a alfa Q. Deixa eu ver aqui. Q alfa Q. É Q igual a alfa Q. Né? Certo? Q igual a alfa Q. Igual a beta A, né? Exatamente. Se você tem uma carga, se a carga Q é de sinal oposto aqui, então você tem sempre essa parte aqui, a força atrativa, né? Então a carga de sinais opostos se atraem, certo? Se a carga total é zero, as forças se atraem, tá certo? Se a carga é positiva, né? Então existe um ponto, né? Se você aproximar muito a carga, isso aqui é a distância da carga aqui até a superfície da esfera, né? Se você aproximar muito a carga, tem um ponto, né? Isso aqui é a distância relativa, é uma distância abaixo da qual a força fica repulsiva. Aliás, atrativa. Ela é repulsiva aqui, mas começa a ficar atrativa. Quanto maior, é claro, quanto maior a carga aqui, mais próximo você tem que chegar da superfície da esfera para você poder mudar o sinal da força. Né? Certo? A gente pode observar isso aqui nessa simulação. Né? Eu vou aproximando aqui, aumentando a carga. Então, se a carga é muito pequena, né, aqui acho que a carga é negativa, tá certo? A carga aqui em relação à carga Q minúsculo, eu vou aumentando, aí chega um ponto, tá certo? Que aqui eu já tenho, começo a ter atração, né? Ou seja, eu tenho repulsão, carga negativa, repulsão, carga positiva, repulsão. Essa região é a região de atração, né? Atração é para baixo. Repulsão é essa parte de cima aqui. Então, à medida que eu aumento a carga, eu vou ter repulsão, mas se eu chegar muito próximo, eu tenho nessa região aqui, eu vou ter uma atração, né? Tem que me aproximar muito da esfera. Isso aqui é 1, né? Isso aqui é a distância praticamente da parede na superfície da esfera aqui. Isso aqui é 2, 4, 6, 8, 10. Isso é 1.4, a distância relativa, tá certo? À medida que eu aumento o Q, então tem que estar muito perto para ter essa transição de sinal aqui, certo? Mas para gente perceber, né? Você tem uma esfera maciça grande e uma pequena carga pontiforme, essas podem, mesmo tendo carga de mesmo sinal, podem se atrair, né? Porque a carga pontiforme vai induzir uma carga negativa de sinal oposto na superfície da esfera, cuja densidade vai ser tão alta que a força de atração vai superar a força de repulsão, certo?
Tem alguns exemplos que a gente pode resolver usando o método das imagens. Um deles é o exemplo de uma esfera aterrada sob ação de campo uniforme, né? Esse é um problema em que a condição de contorno, né, você tem aí, originalmente você tem um campo uniforme, digamos, uma região de campo mais ou menos uniforme, né? Quer dizer que muito longe da origem, o campo mais ou menos vale essa expressão aqui, na direção Z. Você vai e coloca uma esfera aqui nessa região. Ora, obviamente, o campo vai induzir carga na superfície da esfera, ou seja, o campo vem de uma carga positiva, termina numa carga negativa induzida, né? E aqui você tem... É como se você entrasse aqui, mas você não entra no contorno, né? Então você tem cargas positivas induzidas do outro lado e a linha de campo prossegue. Se você se afasta, né, dessa região, você vai ter a distorção começa a diminuir, o campo volta a ser uniforme longe da esfera. Esse problema pode ser resolvido pelo método das imagens, né? A gente imagina duas cargas muito distantes da esfera. Essas cargas geram um campo, né? Se você não tivesse a esfera presente, o campo, mais ou menos aqui no centro, ia ser da ordem de dado por essa expressão, né? Q sobre 2π epsilon 0 L2, porque é o campo de uma carga mais o campo da outra, né? Se a distância é L, e a carga aqui é Q sobre 4π epsilon 0 L2, mas são duas, então dá 2Q, vai dar esse valor aqui de campo. Então a gente analisa, né? Você pega essas cargas, por exemplo, essa carga positiva dá como imagem uma carga-imagem, que nós sabemos, né, a relação, a magnitude dela é raio da esfera sobre a distância vezes a carga Q. Uma outra carga é gerada com sinal oposto aqui dentro, e a gente pode calcular o potencial como a soma do potencial das duas cargas mais das imagens, né? E fazer o processo quando o L é muito grande, né? Certo? Então, quando o L é muito grande, de forma que esse valor aqui, isso aqui dá zero, né? Na realidade, para L é muito grande, mas vamos chamar isso aqui de um E0, né? Isso aqui é um vetor, certo? É zero. Né? No limite, pode-se mostrar que o potencial vai dar, como esperado, né? O potencial depende de R e θ, tá certo? Só θ e R, e nós sabemos que a solução no lado de fora é da forma AL R elevado a L mais BL R elevado a menos L mais 1, uma soma infinita, né? PL cosseno de θ, né? Falamos anteriormente, tá? Só que muito longe, o potencial tem que ser uma função tal que dφ dz dê constante. Ou seja, o potencial tem que ser K vezes Z, sendo Z igual a R cosseno θ, né? Então você tem uma função muito longe que tem que ser dessa forma. Então você só pode ter um termo R igual a 1 aqui, certo? E o PL cosseno de θ é o cosseno de θ. Ou seja, se você resolver usando polinômio legítimo, você vai mostrar que dá essa solução. Mas pelo método das imagens também pode provar que dá algo desse tipo aqui. Isso aqui é R elevado a 1, R elevado a 1 mais 1, P1 de cosseno de θ, né? E com isso você pode calcular, certo, o campo elétrico, né? Calculado dessa forma, dφ dr, né? Você sabe o campo muito longe, né? R muito grande, né? Só para a gente observar. Quando R é muito grande, isso aqui dá zero. R cosseno de θ dá Z e o potencial vai ser menos E0 Z. Ou seja, dφ dz menos dá E0, né? Que é o campo uniforme que a gente falou. Perto da esfera, o campo é distorcido, porque esses termos são importantes, né? Esse aqui é um campo constante, mais uma distorção aqui que varia, né, com sobre R2. Né, e tem a variação com cosseno de θ aqui, certo? Que já não dá a coordenada Z mais. Né?
Então você tem o campo elétrico AR dφ dr mais a θ sobre R dφ dθ. E aí você tem aí o campo elétrico dado por essa expressão, e você pode calcular, né, quem é o campo em R igual a A, certo? Isso aqui dá 3, isso aqui dá 0, né? Ou seja, em R igual a A, o campo é radial, ou seja, ortogonal à superfície esférica, né? Ortogonal, certo? Em qualquer ponto. Né? O D radial em R igual a A dá a densidade de carga superficial, que vai ser dada por essa expressão aqui, né? 2 mais 1, 3, epsilon 0 é 0. O campo E dá 3 a 0 cosseno θ, né? E a densidade de carga superficial é 3 vezes epsilon 0 vezes isso, cosseno de θ. Observe que o valor máximo da densidade é 3 vezes, né? Ou seja, existe um acúmulo de cargas nos polos, né? Aqui vai ser uma carga negativa que se acumula mais, com densidade 3 vezes, né? Aqui vai dar 0 a densidade, π sobre 2, tá certo? Aqui vai dar menos 3 vezes carga positiva acumulada mais densamente aqui em torno do polo, tá certo? Aí você tem, né? E a carga decai, 0, muda de sinal e fica acumulada novamente nesse outro polo aqui, né? Então, essa é uma ilustração que a gente pode resolver usando expansão para o legenda, mas também usando método das imagens, né? Bom, um problema interessante de método das imagens envolve fronteiras cilíndricas, né? E esse problema serve para determinar a capacitância, né, de várias estruturas cilíndricas, incluindo linhas de transmissão de fios paralelos, né, linhas coaxiais, certo? E vários outros tipos de linhas de transmissão, certo? Com centros deslocados, né, eixos deslocados e assim por diante. Bom, então, esse problema pode ser resolvido, né, observando esse problema aqui, em que você tem uma superfície cilíndrica de raio A, né, e uma linha de carga paralela ao eixo Z, né, com densidade de carga lambda, né, e, em princípio, a gente vai admitir que o potencial seja V, né. Cilindros são diferentes de esferas, né. Você tem um problema de... O potencial de uma linha de carga, né? Não sei se vocês estão lembrados, né? Deixa eu só lembrar aqui. Uma linha de carga, né? Você pode lembrar o tipo de função potencial, a gente já falou sobre isso antes. Se eu tenho uma linha de carga no eixo Z, o potencial depende de R. O campo elétrico, né, é menos lambda, se a densidade da linha de carga é lambda, sobre 2π menos lambda. É lambda sobre 2π epsilon 0 R. Lambda sobre 2π epsilon 0 R. AR, né? E que função potencial dá isso, né? Menos dφ dr. É a função potencial integral de R sobre R é log de R, então vai ser menos lambda sobre 2π epsilon 0 log de R mais uma constante, né? Observe que quando você tem coisa cilíndrica, né, você tem singularidade tanto na linha de carga, Z igual a 0, quanto para R tendendo a infinito, certo? Então, o logaritmo fica infinito, né? E negativo, certo? Esse termo aqui é negativo, né? Então, o potencial, ele, na realidade, ele cresce, né, com a função logaritmo, né? A função logaritmo faz isso aqui, né? Certo? Cresce o potencial. Mas cresce de tal forma que o campo decresce, como sobre R, né? Então, a função potencial de uma linha de carga é dada por essa expressão aqui, né? Então, se você tem uma linha de carga a uma distância B da origem, ela não está no eixo Z, está no eixo B, a superfície cilíndrica
tem raio A, né? Vamos admitir que o potencial da superfície cilíndrica seja V, certo? Esse V pode ser qualquer valor, inclusive V igual a zero, né? Já vi que a solução do problema não depende desse valor exatamente, né? A gente pode resolver o problema independentemente de quem seja V, certo? O importante é que o potencial seja constante no cilindro, ou seja, isso aqui é um condutor, né? Então a gente mais uma vez vai imaginar uma linha de carga e imagem no mesmo eixo, aqui no eixo X, no caso, que a gente colocou, né? A uma distância C da origem, e vai calcular o potencial das duas, né? Observando que no plano, certo? X igual a RR, né? Então, a função potencial, a menos de uma constante, certo? Que não tem importância, o problema é que não está nem levando em consideração, porque ele está jogando a constante aqui na função potencial. Então, tem uma constante aqui arbitrária que ele não está se preocupando, né? A gente quer impor que o potencial seja constante do cilindro, então o valor dessa constante não tem importância no momento. A função potencial, então, associada à linha de carga é menos, a gente acabou de falar, lambda sobre 2π0 log da distância, né? Log dessa distância aqui. Essa distância é x a x, aliás, x, r a r, menos b a x, né? Certo? E da linha de carga imagem, né? Potencial, eu não sei também o valor da linha de carga, nem sua localização. O nome da linha sobre 2π log de r menos c a x. E daí a gente faz a mesma coisa, x igual a r. Vamos impor que o potencial seja constante, né? Então a gente botou x igual a r aqui, certo? Né? Observe que essa função módulo aqui envolve o produto escalar de AR com AX, né? E AR escalar X vale cosseno de φ. Vai ter um componente que é o módulo desse ao quadrado, que é dá 2, o outro termo é B2, e o termo cruzado tem cosseno de φ. Ou seja, isso aqui é uma função do φ, isso aqui também. Ele quer impor que o potencial seja constante, qualquer que seja φ, né? Então, isso aqui é uma função de φ na superfície cilíndrica. A gente quer impor que essa função seja constante, né? Vamos chamar de menos v no caso, né? Aliás, menos v não, é menos lambda com menos lambda igual a v, então lambda com lambda v. Ou seja, essa função não depende de... Essa função é constante, não depende de φ, quer dizer que a derivada em relação a φ é sempre igual a zero, qualquer que seja o valor de φ. Então, observe que com essa artifício eu não preciso calcular o potencial V. Basta eu impor que o potencial seja constante. Ou seja, derivada da função é igual a zero, né? Ele tem funções módulo que são desse tipo aqui, né? É o produto escalar do vetor de diferença com ele mesmo, elevado ao meio, né? A derivada dá 1 meio, isso aqui é raiz quadrada, 1 meio disso elevado a menos 1 meio, que dá 1 sobre módulo. Derivada disso aqui, esses termos são iguais, dá 2 vezes um deles para escalar com a derivada do outro, né? A derivada disso aqui vai dar derivada a zero, a x tem derivada a zero em relação a φ, e a r tem derivada igual a φ, certo? Quando eu faço por escalar disso com a derivada que dá isso, o AR escalar φ dá zero, fica a x escalar φ, que dá menos seno de φ, né? Então, a derivada de g em relação a φ para esse tipo de função, que é a função que aparece no argumento do logaritmo, é algo desse tipo. E se a gente joga lá, a gente tem então a derivada, né, de f, que é a função de φ em relação a φ, que aparece seno de φ em cima e aparece módulo embaixo, né? Esse seno aqui é comum, pode sair, daí você fica então com essa igualdade lambda B, o A corta, né? Seno de φ corta. E aí a gente pode, agora mais uma vez, concluir que, para eu satisfazer essa condição, lambda linha tem que ter sinal oposto a lambda, né? Certo? Então, com isso, a gente agora manipula um pouquinho as coisas.
E mais uma vez chega na conclusão que você tem uma função de φ que está aqui, essa função todinha, certo? Igual a zero, qualquer que seja φ, porque isso aqui é cosseno de φ, isso aqui é um termo constante. Então, se a gente mexer nas coisas, conclui que a densidade linear de carga-imagem é igual a menos lambda, e a posição dela é obtida dessa equação. Vocês façam as contas. E mais uma vez chega à conclusão que a localização C, produto com B, que é a localização da carga da linha original, é igual a 2, ou seja, A é média geométrica, novamente, que nem na esfera, né? Entre B e C. Só que nesse caso a nossa carga-imagem, linha de carga-imagem, tem a densidade igual a menos lambda, não é que nem na esfera, que tem uma carga diferente, né, da carga original, né? A sobre B vezes esquerda, no caso lá. Aqui não, aqui é a mesma coisa, certo? Muito bem. Bom, então está resolvido o problema e eu posso agora... ou seja, eu sei a solução do problema, né? Eu sei várias propriedades, tá certo? Na realidade, né, esse é um problema interessante, certo? Em que as equipotenciais, né, associadas a um par de linhas de cargas, né, são cilindros, né? Certo? Esse foi um dos cilindros das possíveis equipotenciais. Eu posso resolver, por exemplo, o problema de 2 cilindros, né? Certo? Ora, observe que pela simetria, né, se eu tenho um cilindro um dado potencial menos V, se a coisa é simétrica, eu tenho um cilindro equivalente do outro lado a um potencial V. Então, essa linha de carga aqui, certo? Com uma linha de carga-imagem, me produz uma equipotencial aqui, certo? Equivalentemente, essa linha de carga com essa linha de carga aqui me produz esse potencial aqui. Potencial constante V. Não sei se está certa essa construção. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está certo, né? Então, o problema é o seguinte. Se eu tenho essa estrutura aqui, né, 2 condutores cilíndricos a potenciais V e menos V. Se eu, conhecido o potencial, conhecido o raio de cada condutor e a distância entre eles, a distância D, então eu conheço D, conheço o raio do cilindro e conheço o potencial V, né? Então, o problema é qual é a carga, né, num desses cilindros, certo? Então, para determinar essa carga, eu preciso determinar essa linha de carga equivalente, né? A carga num comprimento longitudinal é lambda vezes o comprimento, certo? Então, a carga nesse cilindro, né, se você usar a lei de Gauss, certo? As linhas de campo que chegarem aqui, certo, são as cargas que estão induzidas na superfície do cilindro. Então, se eu calcular a carga no cilindro, no eletrodo positivo, num comprimento qualquer, eu posso calcular a capacitância por unidade de comprimento, que vai ser lambda L, né? Ou melhor, né? Lambda vezes L é a carga, né? Então a capacitância por unidade de comprimento seria lambda sobre a diferença potencial, que seria, no caso, 2V. Então, o problema se resume a, sabendo os parâmetros V menos V, A e D, que é a distância centro a centro dos cilindros, determinar esse lambda. Ora, eu já resolvi esse problema, tá certo? Por exemplo, eu sei que a posição dessa carga sendo B, né, o problema que eu resolvi agora há pouco, né? Resolvi esse problema aqui, ó. Uma carga a uma distância B de um cilindro, é isso que eu resolvi, certo? Então, se eu sei B, eu sei a posição da carga-imagem, né? E sei o valor dessa densidade que é menos lambda, no caso, certo? Então, observe que... Então, eu posso calcular, tá certo, vários parâmetros, né, mas o importante aqui é que esse parâmetro C e esse parâmetro B, que é a posição dessa linha de carga,
podem ser associados ao raio, né, à distância D e ao potencial V. Né? Vamos ver como é que a gente faz isso, tá certo? Observe que, se você olhar, né, B mais C, que é essa distância aqui, que é a distância da linha de carga-imagem à origem, né, B mais C, dá a distância D conhecida, certo? Então, B mais C igual a D. Uma condição. O C, por sua vez, é A2 sobre B da teoria anterior, né? Média geométrica, né? C é a distância da linha de carga-imagem, linha de carga original. BC dá A2, B mais A2 sobre B igual a D. A é conhecido e D é conhecido, A é o raio do cilindro. Então, eu tenho uma equação que eu determino B. Uma equação quadrática, né? B ao quadrado menos BD mais A2 igual a zero. Eu tenho duas soluções. Uma é B maior do que D sobre 2, certo? A solução mais. E a outra, uma é B menor do que D sobre 2, certo? Essa segunda solução dá a linha de carga que está do lado esquerdo. Ou seja, B igual a D sobre 2 mais alguma coisa, certo? Que é a posição dessa linha de carga. D sobre 2 menos alguma coisa dá a posição dessa linha de carga aqui. Então, eu vou escolher a solução, que é esta linha de carga que eu estou querendo calcular. Como na teoria original. Certo? Então, primeiro, já obtive a posição B dessa equação. Aqui está a solução. Né? O potencial na região entre cilindros é obtido de que condição? Né? Aquela soma de potenciais que dá linha de carga com linha de carga-imagem, combinado, dá distâncias, né, de uma das linhas de carga ao ponto de observação, distância de outra linha de carga ao ponto de observação. E o que eu quero fazer é que, por exemplo, né, basta eu impor que o potencial aqui seja V, nesse ponto. Né? Pega essa solução e põe o potencial nesse ponto aqui. Né? Esse ponto aqui vale D sobre 2, essa distância aqui é D sobre 2 menos A. Né? D sobre 2 é isso aqui, menos A, que é o raio do cilindro. Certo? Então, se eu imponho isso, potencial é V, então eu tenho uma equação que vai me permitir o quê? Né? Esse H, vamos ver o que é H aqui. H é a distância entre as linhas de cargas fictícias. Né? O H nada mais é do que D. Né? O H é D sobre 2 menos C sobre 2. É D menos C sobre 2. O H é duas vezes, né? O H é duas vezes D sobre 2, que é daqui para cá, menos essa distância aqui, que é essa distância aqui, que é C. Né? O H é duas vezes D sobre 2 menos C, que é D menos 2C. Né? E C eu conheço, tá certo? Então a gente resolve. Impõe potencial seja V naquele ponto e calcula essas coisas aqui, daí você obtém o valor da linha de carga, a densidade de carga da linha de carga. Em termos de quem? Dos parâmetros conhecidos, o potencial V do cilindro. Né? Isso aqui pode ser calculado em termos D menos 2C, acabei de falar, né? C igual a A2 sobre B, a regra da média geométrica. Então, D menos 2C, o H é conhecido, porque é D menos algo conhecido. Né? B eu calculei, daquela raiz quadrada complicada, então, enfim, a gente calcula aí. Né? Essa confusão aqui vai dar, no fundo, essa expressão aqui complicada, que pode ser trabalhada, né? Apesar de ser complicada, se torna mais simples.
Isso aqui pode ser simplificado ainda mais, certo? Tem as continhas aí. Bom, então nós temos aí a relação entre densidade de carga linear equivalente, que vai fornecer a carga no cilindro, num dos cilindros, né? Cilindro positivo, certo? Vai dar esse lambda aqui, né? Então, se eu dividir lambda dividido por V por 2V, eu tenho a capacitância por unidade de comprimento do, por exemplo, desse problema de 2... cadê o... Saiu? Momento. Maluco isso aqui. Você tem aí a capacitância por unidade de comprimento de um par de cilindros condutores, né? Está aqui, certo? Dessa expressão aqui. Né? Então, expressa inteiramente em termos dos parâmetros do problema, né? A separação entre os centros dos cilindros e o raio de cada cilindro. Né? Expressão simples para a capacitância de linhas de paralela, né? Certo? Então, isso ilustra o método das imagens para a superfície de linha. Ele não vai se preocupar em construir funções de Green, não, para a superfície de linha, porque dão funções de logaritmo, né? Essas funções são meio complicadas. Tem que tomar cuidado com elas. Muito bem. Vamos ver agora como é que a gente faz função de Green para a superfície esférica, né? Que é o que ficou para fazer no final. A gente, do método das imagens, né, pode obter, como a gente fez no caso do planar, obter a função de Green resolvendo o problema de fronteira em que uma das superfícies é uma esfera e a outra condição de contorno é especificada no infinito. Tipicamente, o potencial no infinito é zero, né? Então, para o problema de Dirichlet, por exemplo, né, nós temos aí, só lembrando, certo? O que assusta um pouquinho, às vezes, são as expressões que começam a ficar um pouco grandes. Mas veja, a gente resolve o potencial para a superfície esférica aterrada, para uma carga aqui 4πε, e quando ele resolve esse problema, ele tem a função de Green para o problema de Dirichlet, né? Ou seja, G igual a zero na esfera, G igual a zero no infinito, e Laplaciano de G é igual a menos 4π delta, certo? Ora, G nada mais é do que a solução que a gente já obteve, né? Só lembrando aqui, tá certo? Nós temos aqui, se a carga aqui está no ponto x', vamos fazer isso aqui com mais cautela aqui. O x' é R' a R', a carga Q é 4πε, né? Pela nossa regra lá, a carga imagem vai estar no ponto x duas linhas, magnitude, ou seja, a distância A2 sobre R', né? Média geométrica, essa é a localização, no mesmo eixo da carga, né? Aqui está a carga, que está ao longo do vetor AR', né? A carga imagem vai estar aqui, Q', certo? Nessa localização. Tá? E a carga Q' vale menos A sobre R' vezes Q. Ou seja, a carga imagem vale menos A sobre R', 4πε. Então, o potencial, ou seja, a função de Green para o problema de Dirichlet é quem? 4πε sobre 1 sobre x menos x', né? Mais Q' sobre 4πε, que dá menos A sobre R', 1 sobre x menos x duas linhas. E aí está determinada já a função de Green para o problema de Dirichlet na esfera, certo? Na região externa à esfera. Né? Que é essa função aqui. O que a gente tem que fazer é expandir essas coisas. Observe que o ângulo entre x, que é o ponto de observação, e x', que é o ponto da carga fictícia, o ângulo é gama, tá? Então, por exemplo, x menos x' vai dar módulo primeiro ao quadrado, módulo segundo ao quadrado, menos 2 vezes pelo escalar dos dois, que aparece o cosseno do ângulo entre eles. Né? X duas linhas jogando a expressão, né? Que é aquela expressão para distância, você tem essa expressão grande aí,
E aí você tem a função de Green já calculada direitinho em termos de R, R' e o ângulo entre esses vetores. Né? Então, para o problema de destino, mais uma vez, eu preciso, na superfície de fronteira, calcular a derivada da função de Green em relação à coordenada normal para fora, né? Para o exterior. Então, aqui está a esfera, né? Então, a coordenada normal é xn', é x', escalar para fora da região. Aqui é a esfera, a gente está trabalhando aqui, então escalar menos a R'. Isso aqui vai dar menos R'. Então, eu preciso calcular dgd dr' em R' igual a A, porque é o termo que vai aparecer na integral de superfície. E daí o dgd dxn' é menos dgd dr'. Em R' igual a A, certo? Ok? Então, fazendo isso, né, a gente precisa dessas coisas. Se fizer essas continhas, calcula a derivada, muda o sinal e faz R' igual a A, você tem, então, a derivada dgd dr', depende do ângulo, né, na esfera, tá certo? Entre x e x', né? Isso é um ângulo gama do ponto x' que varre a esfera, né? Esse x' vai varrer a esfera em R igual a A. Você tem, então, calcular isso aqui. E aí você tem a solução final agora, qualquer que seja o problema que você tiver, certo? Uma densidade de carga ρ, cuja fronteira é esférica, pode resolver no meio de permissividade epsilon. Aí você tem o termo de... Aqui está faltando um 4π epsilon aqui embaixo, né? 4π epsilon. Né? Então você tem a função de Green vezes a função ρ sobre 4π epsilon, integral de volume, e o termo de superfície que tem a derivada normal da função de Green, que a gente acabou de calcular, e o potencial na superfície é igual a qualquer que seja ele, não precisa ser um condutor, qualquer que seja o potencial, a solução vai ser dada por essa expressão. Certo? Então, nós temos aí a solução final do problema de coordenadas esféricas para uma superfície esférica e a outra no infinito, né? Uma de raio infinito, certo? Por exemplo, esse problema aqui, linha circular de carga e esfera aterrada, né? Suponha que você tenha uma esfera aterrada e uma densidade de carga, que é essa linha de carga aqui. A gente pode calcular o potencial no eixo Z, e dessa solução nós sabemos que eu posso expandir e obter a solução em qualquer ponto, né? A gente já fez isso anteriormente, usando aquela técnica. Obtenção da função, sabendo a função no subdomínio, né? Ora, solução no eixo Z, e depois a gente generaliza, né? E fica para vocês como exercício, certo? Usando o polinômio de Legendre, né, por exemplo. Bom, densidade de carga associada a essa função, a essa linha de carga, vai ser aquela cuja integral de volume de alguma coisa quando você tem θ igual a π sobre 2, porque está em esféricas, né? Isso aqui está em θ igual a π sobre 2 e está em R igual a B, que é o raio dessa espira de carga aí, certo? E φ é qualquer, né? Então, a densidade de carga, em termos de função delta, o que é isso aqui? Bom, isso aqui seria em cilíndricas, né? Mas em esféricas seria algo desse tipo aqui, certo? 1 sobre 2π R' ao quadrado, sendo θ', delta de θ menos π sobre 2, delta de R menos B. Está errado. Menos B. Eu não sei porque estão aparecendo esses erros aqui, que não tinha antes, certo? Isso aqui é R menos B. Né? Já fica evidente por que tem esse denominador, mas a gente já passou isso como um exercício anteriormente, né? Então, quando a gente integra no volume, aqui tem a função de Green, tá certo? A função de Green está aqui. Né? Aqui está a densidade com função delta. E aqui estão os termos que aparecem na integral de volume, né? Elemento de volume dV'
é R' ao quadrado, dr', seno θ', dθ', dφ'. Seno θ' cancela, R2 cancela, né? E você fica, então, com o integral normal, né? Com essas funções delta. Integral em φ, ninguém depende de φ aqui, certo? No caso. No eixo Z não tem nada de independência de φ, então isso aqui vai dar 2π, que cancela com 2π também, né? E observe, né? O gama, né, é o ângulo entre o vetor da observação, ponto de observação, aqui está o eixo Z, x está aqui, e o x' está aqui, né? Gama vale π sobre 2. No caso, né, fica mais simples. Então, cosseno de π sobre 2 dá zero, né? Esse termo aqui vai dar zero, esse aqui vai dar zero. O termo de superfície que aparece na formulação da função de Green dá zero, por quê? Porque o potencial está zerado na superfície. Esse termo aqui vai embora, certo? Então, você fica com a solução, né? R2 é Z2, R' vai ser R' igual a B, né? Da B2, e aqui você vai ter R2, que é Z2, B2, mais A4, esse termo dá zero. Então ficamos com esse resultado aqui, né, para o potencial no eixo Z. E é claro que se expandir em potências de Z, isso aqui nós obteremos a solução no eixo Z e pode transformar na solução geral usando o polinômio de Legendre, né? Ora, é claro que esse problema pode ser resolvido pelo método das imagens, né? Só para mostrar a vocês, certo? Você tem uma carga, né? Esfera. Tem aqui uma espira de carga. A carga total é lambda vezes 2πb. Aqui vai ter uma espira de carga imagem, né? Lambda' vezes 2π A2 sobre B. Aliás, desculpe, 2π vezes 2π é o raio, aqui é C, né? 2πc. Essa carga é menos A sobre B, menos A sobre B, vezes a carga total, lambda sobre 2πb. Então, isso aqui vai dar lambda' igual a menos A sobre C, uma coisa, lambda', aliás, desculpe, desculpe, isso aqui lambda' vezes 2πc, que é A2 sobre B, é a carga da espira, né? Tem que dar menos A sobre B, lambda vezes 2πb, né? Certo? Então, esse 2π cancela. Então, a linha de carga aqui vai dar lambda' menos B sobre A. Tá certo? Isso aqui é lambda' vezes A2. Cada carga de raio B dá uma carga imagem na posição C igual a 2 sobre B, né? Certo? E a carga total Q', né? É igual a menos A sobre B vezes Q. Daí eu tenho a densidade de lambda' fazendo isso, né? Então, Q' é lambda' vezes 2πc, que é A2 sobre B, igual a Q' igual a menos A sobre B, que é 2π
que é igual a 2π lambda vezes o raio B, né? Então você tem aí 2π cancela, B cancela, lambda linha tem que ser igual a tá certo aqui, né? B cancelou, menos B sobre A vezes lambda. Isso? Menos B sobre A vezes lambda. Então a carga, a imagem, tem uma densidade lambda linha dada por isso, de forma que a carga total, né, D, certo? É exatamente isso. A carga total D satisfaça aquele princípio lá. Então, se vocês resolverem, vocês vão obter esse resultado aqui. Esse aqui está estranho, né? C igual a 2 sobre B, carga total lambda linha vezes 2πc, deixa eu ver se está certo isso aqui, igual a menos lambda, não, isso aqui está errado, né? Não é verdade isso aqui não, né? Estou dizendo que a carga é a mesma, não é verdade. Isso aqui está errado, então desconsiderem isso, né? Então a relação correta é essa aqui, ó. A carga Q', que é lambda linha vezes 2πc, é menos A sobre B, lambda vezes 2πb. Então, isso aqui vai dar menos lambda vezes 2πa. Certo? Né? A carga imagem. Né? Então, lambda linha vezes 2πc é igual a menos lambda sobre 2πa. Ou seja, lambda linha vale menos A sobre C. Aliás, A sobre C vezes lambda, mais C, por sua vez, é A2 sobre B. Né? Então, lambda linha tem que ser menos B sobre A vezes lambda. Né? Então, se a gente resolver um problema em que a densidade de carga, a imagem, é dada por isso, né? A gente vai ter a mesma solução que a gente obteve aqui para esse problema, certo? Basta a gente tentar resolver e ver que dá o mesmo resultado, ok? Muito bem, então ficamos por aqui nessa nossa aula, né? Continuamos na semana que vem.